Bom dia, igreja. É muito bom estar aqui com os irmãos essa manhã, é um privilégio muito grande, estou muito feliz. Eu queria dar as boas-vindas também ao Tiago, ao Rafael, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Quero dar os parabéns também à Thelma e dizer, Thelma, que é a primeira vez que eu vejo uma mulher falar a idade sem problema nenhum. E é a primeira vez que eu vejo uma mulher já se colocar assim, se tiver uma vaga no abrigo presbiteriano, no lar samaritano, ô minha irmã, você está muito jovem, está muito bonita ainda. E é muito bom ver as mulheres do Senhor com as cãs não tendo vergonha de falar a idade, porque isso são as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida. É muito bom. Meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, o texto de Marcos, capítulo 10, versos 17 a 31. Marcos, capítulo 10, 17 a 31. Eu peço encarecidamente que os irmãos mantenham suas Bíblias abertas, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Verso 20. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então, Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãs, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos os primeiros. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te peço, Senhor, a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, para que saiamos daqui hoje, Pai, edificado pela palavra que é Tua, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, eu queria fazer um exercício com vocês, que vocês pensassem por alguns momentinhos sobre alguns dos homens mais ricos do planeta. E eu tenho alguns exemplos aqui. Bill Gates, da Microsoft. Steve Jobs, da Apple, falecido.
Mark Zuckerberg, Facebook, Meta, que agora é Meta, e Instagram. Larry Page, Sergey Brin, Google e YouTube. Hewlett Packard, da HP. Phil Knight, da Nike. Jeff Bezos, da Amazon. Elon Musk, Tesla e SpaceX. Walt Disney, que de todos foi o que mais se aproximou do cristianismo. O que esses homens têm em comum? Dinheiro. Muito dinheiro. Se somarmos a fortuna desses homens, ultrapassa $1 trilhão. É muito maior do que muito PIB de muito país. É muito dinheiro. Dá para transformar muitas e muitas vidas. Alguns dizem que quando você atinge a casa de $1 bilhão, você consegue realizar tudo que o outro que tem 10, 15, 20 bilhões também faz. Não na mesma quantidade, mas você consegue realizar. E certa vez eu ouvi uma frase que me impactou muito e foi real. E eu tive uma experiência dessa, que em outro momento mais oportuno eu vou compartilhar com os irmãos. Essa frase diz assim: ele é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tem é dinheiro. Vamos entender um pouquinho aqui, um pouco mais desse todo esse contexto. Essas imagens desses homens percorreram o mundo como um ideal a ser alcançado. Muitas pessoas desejam riquezas, poder. Homens que começaram seus negócios bilionários em garagens ou em lugares muito pequenos. Muitos deles, no início, certamente tinham um ideal de grandeza. Desejavam, eu creio, tornarem-se grandes empresários. Homens de sucesso, de valor, de reconhecimento. Homens que certamente também desejavam ou desejaram em algum momento de suas vidas deixarem uma marca, um legado que transcendesse o tempo e o espaço. Eu mesmo tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar rapidamente com os irmãos e que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. Eu acho que eu já comentei isso algumas vezes, mas eu gosto sempre de lembrar, porque tem a ver com o contexto e foi uma coisa que marcou demais a minha vida. Eu tive um cliente que certa vez me contratou, a minha formação é educação física, e quando eu fui acertar com ele, conversar com ele, ele disse para mim assim: eu estou sabendo que você agora é evangélico. Eu falei, sim. E aí ele falou umas coisas que eu não gostei muito, e num determinado momento eu perguntei: você acredita em Deus? E ele disse para mim: eu acredito no dinheiro. E eu gelei naquele momento. Era como se tivesse... É como se um iceberg tivesse tomado conta do meu coração. E foi muito triste ouvir aquilo. Porque 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não de alguns males, todos os males. O livro de Marcos faz parte dos evangelhos e foi datado entre 65 e 70 depois de Cristo. Algumas características neste evangelho são interessantes. Mantenha a sua Bíblia aberta. O propósito de Marcos é nos apresentar por escrito o testemunho dos apóstolos a respeito dos fatos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo. Marcos retrata Jesus como verdadeiro israelita, pois sua vida como um todo demonstra necessidade de submissão à palavra escrita de Deus,
Jesus é apresentado como modelo para seus discípulos. Ponha isso na cabeça. Jesus é o nosso modelo para tudo. Tudo. Marcos também nos apresenta a divindade de Jesus como Filho de Deus e Filho do homem. Marcos 1:1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E no versículo 11 temos uma declaração do Pai: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Mas Marcos também apresenta a importância da pregação e do ensino da mensagem do Evangelho, não apenas como uma verdade teológica, mas como poder de Deus sobre o mal e a doença. Mas não menos importante, Marcos mostra o interesse de Jesus para com os gentios. Quem são os gentios? Nós. E com a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Portanto, não é bom negócio mexer com a igreja do Senhor. Nunca foi. A história está aí para mostrar isso. E nunca será. Mas eu gostaria de trabalhar nessa manhã com o tema: quanto vale a vida? O comentarista F.F. Bruce, que é um comentarista que eu gosto muito, diz no versículo 15 do capítulo 10, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. A criança não está interessada em quanto dinheiro você tem, ela quer apenas atenção, interação, amor e, obviamente, comida. Se não der, vai chorar muito. Então, em que momento de nossas vidas há essa virada de chave? Em que momento? Percebam que, mantenha sua Bíblia aberta, acompanha comigo. O homem rico corre até Jesus, parecendo uma criança quando a chamamos e esta vem correndo para os nossos braços. A salvação é retratada como um presente gratuito, é graça. E esta história narrada aqui indica como para algumas pessoas a salvação não é importante, ou é um custo imenso, e para alguns tão difícil de entender. Por ser ao mesmo tempo tão simples, nós temos o hábito de tudo que é de graça, a gente fala assim, tem alguma coisa aí, não existe almoço grátis. Algumas pessoas dizem isso. Mas Deus é tão maravilhoso que nos deu a salvação para nós de graça. Mas para o seu filho foi um alto preço. Esse episódio do jovem rico, ele é tão importante que ele é narrado nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus 19:16, Lucas 18:18 e aqui em Marcos 10:17. Veja a importância que Cristo dá a esta narrativa. Cristo é que dá importância a essa narrativa. Acompanha comigo o verso 17. Este homem se ajoelha e, ao fazer isso, ele demonstra humildade e reverência. E ele faz uma pergunta. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui eu vou abrir uma notinha de rodapé. Os adventistas do 7º dia declaram que para entrar na vida eterna é preciso guardar os mandamentos, inclusive o sábado. Resposta apologética para tal é: ao conversar com o jovem rico, Jesus não abordou tal teoria.
no desenrolar do diálogo, não citou somente o decálogo, mas também outros mandamentos, como, por exemplo, o amor ao próximo, Levítico 19:18. E usando o Levítico 19:13, que é uma passagem paralela de Marcos 10:19, disse: não defraudarás. Observem que, se de fato somos obrigados a observar o sábado, por que Jesus então não inseriu esse dia ao relacionar os mandamentos que aquele jovem deveria obedecer para que pudesse alcançar a vida eterna? Se isso fosse importante, Cristo teria deixado registrado. Se isso fosse condição para a salvação, Cristo teria deixado registrado. Este homem, apesar de rico, possivelmente um presidente, o comentário Esperança do Evangelho de Lucas, de Fritz Heinecker, vai falar isso, ou até mesmo um líder de uma sinagoga, diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele estava insatisfeito. Este homem sabe que a vida não se resume apenas ao presente. Mesmo assim, correu até Cristo para perguntar como herdar a vida eterna. No entanto, a sua forma de se dirigir a Jesus foi inadequadamente subserviente, pois ele viola os costumes normais dos judeus. Em primeiro lugar, o judeu não corre. Nós percebemos isso também na parábola do filho pródigo, quando aquele pai corre em direção ao filho que retorna para casa, Lucas 15:11. O judeu não corria em direção a ninguém, pois não era correto naquela época. Então, ele o saúda como bom mestre. O tratamento bom ou nobilíssimo era usual. Mas Jesus o censura por isto. E no verso 18 responde: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Essa era uma designação reservada para Deus, sem necessidade de qualificação. Jesus, com isso, não estava negando que era Deus, nem que era bom, mas simplesmente censurava o fato de ser tratado assim por alguém que, sem dúvida, estava totalmente inconsciente da sua natureza divina. Este jovem não estava consciente da natureza divina de Cristo. Mais uma vez, o comentarista F.F. Bruce, em seu comentário, ele diz o seguinte: quem define Jesus como bom precisa reconhecer sua unidade com Deus, bem como a sua divindade. Afinal, são um só. Versículo 19. Jesus tenta conscientizá-lo, tenta aprofundar naquele homem a consciência do pecado ao citar os mandamentos da chamada segunda tábua do Decálogo. Parece que esse homem conhecia bem os mandamentos citados, porém não tinha compreensão a fundo de tudo o que estas exigências implicavam. Mas também devemos enxergar neste homem qualidades, assim como nós somos pecadores, temos qualidades e defeitos. Verso 20, ele diz a Jesus que era observador e cumpridor da lei desde a juventude. Ele era bem intencionado, tinha uma seriedade franca, ele tinha entusiasmo, loquacidade e foi reverente diante de Jesus. Mas é bom deixarmos claro e evidente que este homem estava atrás de recompensa, assim como nós. Qual recompensa ele estava atrás? A mesma que nós queremos
e já possuímos a vida eterna. Isso aqui vai passar. Todo o nosso labor hoje, toda a nossa luta hoje, todas as nossas alegrias, tristezas, devem ter um único alvo: Jesus e a vida eterna que Ele nos proporcionou na cruz. Franz Heinecker, novamente, vai dizer que possivelmente este homem era fariseu e sem uma visão correta de si mesmo, por ser muito apegado aos bens. Quem era assim no Velho Testamento? Fariseu, era hipócrita. Percebam que há a possibilidade de uma autoavaliação sobre si mesmo equivocada. Lutero, comentando esse texto, vai dizer que o mais importante que faltava àquele homem era o principal, Jesus. No livro Os Evangelhos Unificados, de Márcio Luiz Luciano, que tem uma abordagem cronológica dos evangelhos, esta questão é tratada da seguinte forma, segundo o autor. Ele diz que em Mateus, tanto quanto em Marcos, a vida eterna é determinada finalmente não pelo fato de se guardar os mandamentos, mas pela disposição de se render tudo a Cristo e segui-lo. Quem aqui segue os 10 mandamentos? Ninguém. Ninguém. Nós não conseguimos, nós pecamos, por isso chegamos aqui, pedimos perdão, somos perdoados, e bola para frente, segue em frente. Mas se você for olhar um por um dos mandamentos, ninguém segue, porque nós somos pecadores, nascemos pecadores, vivemos pecadores, vamos morrer pecadores. A diferença é que fomos convertidos por Cristo, justificados por Cristo e entramos num processo de santificação. Para sermos santos e cumprirmos os 10 mandamentos? Não. Para que cada dia nos aperfeiçoemos, para que cada dia nos tornemos mais parecidos com Cristo. Cristo é o alvo. É com Ele que nós devemos buscar a sabedoria, a perfeição, o bom entendimento, as boas relações. Cristo é o modelo. Nós estamos vendo o mundo colapsando hoje, porque o mundo não quer saber de Cristo, da sua palavra. É simples assim. E por ser tão simples, às vezes, é tão difícil entender. Se não for o Espírito Santo, já era. Verso 21, diz que Jesus o amou, porém, quem sabe Jesus não o estava testando. Meus irmãos, o maior questionamento do homem ao longo da história é sobre morte, para onde vamos, se existe ou não vida eterna. Não para nós, mas ao longo da história da humanidade, essa é a pergunta de bilhões. Para nós que estamos em Cristo, essa não é mais a questão. Nós passamos dessa fase. O processo que nos encontramos é de santificação. Nós temos a convicção dada pelo Espírito Santo de que esta vida é por um breve momento, é passageira. Temos a convicção de que neste mundo teremos aflições. Cristo nos falou isso. E Cristo é o Senhor da igreja e o Senhor das nossas vidas.
E quando Cristo fala, nós devemos calar. Verso 21. Depois de Cristo amar profundamente, olha o que o comentarista Ralph Early diz: que promessa e que possibilidade, no entanto, que pobreza espiritual Cristo viu naquele jovem. Então Jesus diz àquele homem o que lhe faltava e que nenhum homem rico provavelmente gostaria de ouvir: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me. Nós temos aqui 5 palavras importantes, 5 imperativos e 5 verbos ao mesmo tempo: vai, vende, dá, vem ou retorna e segue-me. Isso não pode passar despercebido ao ler esse texto. Não pode. Vai, vende, dá, vem e segue-me. Mas como é difícil. Como é difícil. Meus irmãos, esta não é uma mensagem contra o dinheiro. Nós estamos aqui, nós chegamos aqui a esta igreja hoje graças ao dinheiro. Se não fosse o dinheiro, você não viria de carro. Se não fosse o dinheiro, você não teria para pegar o metrô. Se não fosse o dinheiro, você não pegaria um Uber Moto, que hoje está na moda. Nós estamos aqui por causa do dinheiro. O problema é o quanto de amor você dedica ao dinheiro. E que lugar da prateleira você está colocando o dinheiro. Essa é o grande cerne desse texto. Quer ver uma coisa curiosa? Abram comigo Gênesis 22, a partir do verso 6. Leia comigo, nós vamos tentar traçar um paralelo aqui. Gênesis 22, verso 6. Diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E, caminhando os dois juntos, verso 7, Isaque disse a seu pai: Abraão, meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Verso 10. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Todas as vezes que a Bíblia disser assim, o anjo do Senhor, está falando de Cristo. Todas as vezes. O anjo do Senhor, está falando de Cristo. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, pois agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, teu único filho. Perceberam algumas analogias aqui nessa história de Abraão, de Isaque, Deus, Jesus, sacrifício?
Lembra o que falei um pouco atrás, que talvez Cristo estivesse apenas testando o coração daquele jovem? Porque para pensar, existem homens ricos que são tementes ao Senhor, e os seus recursos são bênção no reino de Deus. Talvez Jesus, no fundo, não estivesse dizendo assim, não estivesse dizendo assim para o jovem, vai lá, vende tudo e me segue, pobre aqui. Talvez não. Mas Jesus conhecia o coração daquele jovem e sabia como ele era apegado às riquezas e às propriedades que ele tinha. O que Jesus queria então com isso? Jesus queria que ele se convertesse de fato e reconhecesse a Cristo como o Senhor da vida. E talvez os bens que ele tivesse passariam a ser usados no reino para abençoar vidas. Porque isso existe. Não é muito comum, mas existe. Pessoas extremamente abastadas, com muito dinheiro, e que servem a Cristo. Verso 23. Jesus diz que é muito difícil um homem rico entrar no céu, mas ele não diz que é impossível. A dificuldade não é porque as riquezas sejam um mal em si mesmas e desqualifiquem aqueles que a possuem, mas é porque os ricos são tentados a depender de suas riquezas e podem ser incapazes de admitir que necessitam de Deus. Verso 24, ele fala do perigo de confiar nas riquezas. E eu vou mais além e digo, o homem, gravem bem isso, o homem intelectual e rico tem muita dificuldade em crer em Deus. Talvez isso revele uma mente e um coração cauterizado e, em última análise, uma autoestima que beira a arrogância. Eu tive o privilégio, a oportunidade de dar aula para muitas pessoas ricas. Eu fiz a minha carreira inteira em Ipanema. Tive muitos alunos, muitos clientes ricos, bem ricos. E eu sempre fui muito curioso de perguntar, como é que é o seu negócio? Tal. A gente ia malhando e conversando. E eu pude perceber, muitas vezes, em muitas falas, muita arrogância e muita dependência do dinheiro. Se você tirasse o dinheiro daquele homem, não ia sobrar nada. Talvez o suicídio. E isso é triste. É muito triste. Verso 25. Quando Jesus diz que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha, ele na verdade está expressando uma ideia de impossibilidade. Muitas pessoas ao longo dos séculos discutem isso aqui, se era literal, se não é literal, aí vai falar de uma porta que era uma agulha que existia na época. Eu prefiro crer que é só uma ideia de impossibilidade. Verso 16, os discípulos dizem, então quem pode ser salvo? Jesus está se referindo às obras. Verso 17, Jesus está afirmando que para o homem há impossíveis, mas para Deus não. Não há esforço humano nessa equação. Todo o sacrifício, todo o mérito é de Cristo, não é de pastor algum, não é de homem algum, não é de apóstolo algum, não é de diácono algum, não é de presbítero algum, é de Cristo, a obra inteira, do início ao fim. Lembra da Trindade Santa conversando? No início? O que diz lá no início de Gênesis? A Trindade Santa conversando. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
Somos a imagem e semelhança. E isso é uma responsabilidade tremenda, tremenda, principalmente quando percebemos cristãos evangélicos, protestantes, mentindo, enganando, faltando com a verdade, andando segundo suas paixões, suas concupiscências. Há pouco tempo eu vi uma curtida em uma relação homoafetiva no Instagram, curtido por uma irmã em Cristo, curtindo uma relação homoafetiva de um homem de 60 anos com um jovem de 19. Espera aí, opa! Não compete a nós ficar ali na rede social criticando, julgando aquilo, não. Mas você também não pode compactuar com isso, porque vai frontalmente contra a palavra do Senhor. E nós temos percebido cristãos protestantes, evangélicos, curtindo, comentando, postando, tendo atitudes que não agradam ao Senhor. Precisamos parar, repensar, dar um passinho para trás para poder avançar. Precisamos estar atento a isso. Jesus está voltando. Está às portas. Algumas coisas têm acontecido no planeta que você olha e diz: meu Pai, isso não é normal. Isso é muito bizarro. Nós precisamos ter a perspectiva diária de que pode ser hoje a segunda vinda de Cristo. E Cristo precisa nos encontrar santos, verdadeiros, comprometidos com a obra e com o próximo. Verso 28. A declaração de Jesus causa incômodo nos discípulos, pois eles haviam deixado tudo para trás para seguir o Mestre. Essa declaração causa incômodo e causaria em nós também. Você acha que nós somos diferentes dos discípulos, dos apóstolos? Não. Cada um deles tinha uma característica que nós temos. Não seria diferente conosco. Não seria. Porque o coração do homem, os sentimentos do homem, são os mesmos, desde sempre, desde que caiu. Mas Jesus, no verso 29, acompanha comigo, faz um comunicado importante, que se coaduna com o verso 28 e 30. Estes dois versículos falam em perder e ganhar. O que Jesus está nos dizendo é que ele deve vir em primeiro lugar e que ao segui-lo nós perderíamos. Perderíamos muitas coisas, mas ganharíamos mais irmãos, mais pais, mais mães, mais filhos e mais filhas e campos de evangelização. Nós somos irmãos em Cristo. Se alguém aqui perder um pai, vai ter o aconchego dos irmãos em Cristo, vai ganhar vários pais aqui. Se alguém perder um irmão, vai ganhar vários irmãos aqui em Cristo. É triste? É triste. Mas o que nos consola é saber que perdemos um ente querido em Cristo, que ele está melhor que nós, que já está desfrutando da presença de Cristo. Isso, no fundo, tem que trazer paz ao nosso coração. Por isso que nós vamos a velórios e cantamos, conversamos, rimos, porque nós temos a convicção e a certeza
de para onde esse irmão foi, aonde ele está e com quem ele está. Nosso chamado é para fora. É a grande comissão de Mateus 28, ide pregai o evangelho, pregar ao rico e ao pobre. Aqui é muito importante uma explicação. A teologia da prosperidade, seguindo o que dizem os seus representantes, diz que Jesus prometeu um retorno de bens financeiros e materiais no presente. Ou seja, se a pessoa doar alguma coisa para a causa do evangelho, receberá 100. Se ofertar 10, alcançará 1000. Se entregar 1000, terá 100.000. Isso não é verdade. Se Deus quiser te abençoar, Ele vai te abençoar. Isso não está no nosso controle, meus irmãos. Deus é soberano sobre tudo, sobre todos. Se Deus quiser te abençoar com saúde, Ele vai te abençoar com saúde. Mas não vai te dar recurso financeiro que sobre. Se Deus quiser te abençoar com muito dinheiro, Ele vai te abençoar com muito dinheiro. E talvez te dê uma saúde frágil, que você vai precisar do dinheiro para compensar lá na frente. Se Deus quiser te abençoar com uma bela casa, Ele vai te abençoar com uma bela casa. Não tem a ver com você. Tem a ver com Deus. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Tudo. Nós não temos controle de nada. Nós não controlamos a nossa respiração. Nós não sabemos o que vai acontecer com a gente daqui a 1 minuto quando saímos da igreja. Mas Deus sabe. Deus sabe. E Deus sabe que talvez você esteja precisando de recurso financeiro. Deus sabe. E aí você precisa orar, entregar para Deus, e no momento certo, Ele vai te abençoar, se for da vontade dEle. Resposta apologética para isso que eu acabei de falar. Este versículo não tem nenhuma relação com dinheiro ou riquezas. Antes está falando especificamente daqueles que abandonaram casa e família por amor a Jesus e ao Evangelho. Tais pessoas serão recompensadas por fazer parte de uma comunidade de crentes, na qual terão suas relações de amizade e companheirismo multiplicadas, de forma mais íntima e espiritualmente significante do que suas próprias relações de sangue. Meus irmãos, o Senhor Jesus deseja que tenhamos uma perspectiva equilibrada em relação ao dinheiro. Não é pecado ser rico. Abraão era rico, muito rico. Jó era muito rico. Deus condena o amor ao dinheiro. Todo o cerne da questão é o amor, é o apego excessivo ao dinheiro. Deus condena o amor às coisas materiais, pois dessa forma a pessoa passa uma imagem de uma perspectiva temporal e não eterna. Mas Jesus diz que no fundo, todos nós esperamos para ouvir, no final do verso 30, no mundo por vir, a vida eterna. Verso 31. Temos uma lição de humildade que serve para que não sejamos legalistas. E isso tem a ver com o evangelho anunciado aos gentios, que somos nós. E que recebemos depois dos judeus o ensinamento. Muitos gentios entrarão no reino primeiro que muitos judeus. O judeu está aguardando o Messias até hoje. E muitos judeus têm se convertido ao cristianismo. Outros ainda não. Mas eu não tenho dúvida de que isso faz parte do plano de Deus.
que Deus cegaria o povo judeu no final dos tempos, mas que Ele teria misericórdia. Meus irmãos, eu gostaria de concluir esse sermão, retornando aos homens do início da nossa meditação. Esses homens, assim como o jovem rico, que depois desse encontro com Jesus, saiu pior do que quando chegou, optaram por colocar sua fé, sua esperança, sua confiança nos bens materiais, no seu recurso financeiro. Imaginem por um momento todos estes homens se juntando para acabar com a fome no mundo. Ao invés de investirem bilhões e bilhões construindo espaçonaves, coletando terra em Marte, tentando a qualquer custo vida em outros planetas, que eles dizem que é vida, mas uma vida no ventre de uma mulher aqui não é vida. Uma bactéria em Marte é vida. Uma vida no útero de uma mulher de 5 meses não é vida. É a famosa incoerência do homem. Eu, como disse no início, não sou nada contra o dinheiro. Faz parte do progresso. Deus deu a estes homens essa capacidade, esta inteligência, mesmo que eles não reconheçam isso. São homens que contribuíram grandemente, cada um na sua área, graças à graça e à misericórdia de Deus aplicada à vida destes homens. Mas a primeira coisa que um homem deve aprender a fazer é arrumar a sua própria cama e organizar a sua vida. Investir no micro para avançar e investir no macro. Não podemos investir no macro com pessoas morrendo de fome, de sede, sem ter o que vestir, o que calçar, sem perspectiva nenhuma de um amanhã. Isso é cruel, isso é devastador. Não deveríamos estar vivendo isso como ser humano. Nós falhamos miseravelmente como ser humano. Miseravelmente. Certamente esses homens poderiam contribuir de forma significativa nestas questões, mas eles preferem holofotes, preferem esbanjar com coisas fúteis, coisas que não são eternas, e para amenizar suas consciências, às vezes, para aparecer, dão algum dinheirinho. Sabe o que falta a estes homens poderosos e ricos? Olharem para a cruz. Ali, eles perceberão quão miseráveis são. Para finalizar, meus irmãos, eu queria colocar o que o Tim Keller, em seu livro sobre Romanos, diz. Ele diz o seguinte: o que atrai a ira de Deus é a impiedade e a injustiça. A primeira, ou seja, a impiedade, fala do desprezo pelos direitos de Deus, da destruição de nossa relação vertical com Ele. A segunda, a injustiça, se refere ao desprezo dos direitos humanos ao amor, à verdade, à justiça, de uma destruição das relações horizontais com aqueles que nos cercam. É a ruptura do que Jesus disse serem os 2 maiores mandamentos: amar a Deus e amar ao próximo. Muitos destes homens ricos já fizeram suas escolhas,
e nós fizemos a nossa. Nós temos a obrigação de orar por estes homens. Que Deus nos abençoe, porque nós escolhemos a melhor parte, Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, imensamente, Pai. E pedimos, Senhor, não permita que o nosso coração se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Coloque-nos sempre, Senhor, no centro da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique endurecido, Senhor. Não permita, Senhor, que o nosso coração fique cauterizado, Senhor. Não retire de nós, Senhor, a indignação, Pai. Porque é muito triste quando vemos um cristão que não sente mais tristeza com as coisas que estão à sua volta. Não permita, Senhor, que isso aconteça com a Tua igreja, Senhor. Não permita, Pai, que nós sejamos levianos, que nós sejamos irresponsáveis com os recursos que o Senhor tem nos dado. Seja ele a saúde, seja ele o dinheiro, seja ele uma propriedade, tudo vem do Senhor. E tudo isso, Senhor, um dia se transformará em pó e cinzas. Mas a Tua palavra, Senhor, ela é eterna. Ela permanece para sempre, Senhor. E que possamos, Pai, seguirmos sempre fiel à Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Pai. Essa é a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai.